Bom dia, boa semana pós-Páscoa. Olha, eu vou comentar aqui, tem um vídeo do Pedro Doria. Entre no meu Twitter, a minha conta de Twitter você me acha botando Alberto Carlos Almeida ou @Alberto C. Almeida, tudo junto. Eu botei lá o vídeo de Pedro Doria comentando supostos erros da campanha do PT. E vou comentar isso no vídeo, quer dizer, tuitei isso lá como texto e vale a pena falar aqui em vídeo. Eu começo até o tweet, é um fiozinho, chamando atenção para um erro, dois erros, assim, quase no estilo fake news, de Pedro Doria, dizendo que o PT está há 4 anos fazendo campanha para Lula e há mais de um ano trabalhando o Alckmin de vice. Não é verdade. No caso de Lula, a campanha era Lula livre, não era Lula candidato, Lula presidente, não tinha nada disso. E depois de Lula livre, a campanha foi para tornar Sérgio Moro suspeito. Aquela decisão do Fachin não foi nem resultado de campanha nenhuma do PT. Então, é surpreendente que ele diga que há 4 anos o PT trabalha a candidatura de Lula. E do Alckmin há mais de um ano. O Alckmin apareceu a primeira vez na mídia, o nome do Alckmin como possibilidade de vice de Lula, em novembro de 2021. Foram trabalhados 3, 4 meses até, e agora faz 5 meses. Então ele diz que há mais de 12 meses, há mais de 12 meses, Alckmin era do PSDB, Alckmin ventilava a possibilidade de ser candidato a governo de São Paulo, conversava com Kassab para ver sair do PSDB para o PSD para ser candidato a governo de São Paulo. Então, assim, são erros factuais grosseiros no vídeo dele. Pega mal até para um jornalista. Então, eu fico pensando assim, eu não quero saber motivação, eu odeio discutir motivação de erros. Os erros se encaixam na narrativa que ele faz. Os erros têm um aspecto assim, os erros são convenientes. Acabaram sendo convenientes, quaisquer que tenham sido as motivações do erro, falta de cuidado, não sei. Por que convenientes? Porque ele quer fazer o ponto de que o PT errou, ou vem errando. E daí a aproximação de Bolsonaro em relação a Lula. Nas últimas 2 semanas, cita uma pesquisa que dá 5 pontos de diferença, mas não cita 3 pesquisas que dão 14 pontos de diferença. Mas tudo bem, ele está fazendo esse ponto. Então, você tem um conjunto de evidências, aí você meio que esconde as evidências que vão contra o seu ponto e ressalta as evidências que são a favor do seu ponto. Talvez seja até algo inconsciente. Aí, em seguida, todo o vídeo é para conquistar o voto do lojista, do empresário. A pesquisa do Datafolha, as pessoas se declaram empresários, lojistas, 3% do eleitorado nacional. Aí você vai somar quem é trabalhador com carteira assinada, trabalhador autônomo, aí você tem desempregado, dá 40%. Se somar autônomo, trabalhador com carteira assinada, trabalhador sem registro e desempregado, dá 40%. Se somar autônomo, sobe mais do que isso. Então, todo o vídeo dele é dizendo que o PT tem que buscar até 3% de votos, os votos dos empresários, que não vai conseguir. E mesmo que corra o risco de perder parte dos 40%. Então, vamos supor que ele faça um esforço monumental para ir atrás de 3% de votos. E, graças a isso, ele perca uma parte importante dos 40%, que é o eleitorado dele do PT. Então, assim, do ponto de vista estratégico, a recomendação não faz o menor sentido. O grande problema para a derrota do PT foi perder o eleitorado popular que votava no PT. Então ele tem que voltar a conquistar esse eleitorado. Então é algo assim completamente sem pé na cabeça, completamente descabido. E aí ele deriva para os argumentos das redes sociais, que as redes sociais são calcaia. Porque, inclusive, ele diz, olha, tudo que o Lula falar vai ser recortado e vai ser utilizado contra o Lula. Ora, mas não há policiamento na sua fala que impeça de pegar 3 ou 4 palavras, não tem. Aqui na minha, de qualquer um, tirar de contexto. Então, o Lula simplesmente não pode falar. Mas tá bom.
Aí ele vai dizer que o calcanhar de Aquiles são as redes sociais, né? Bom, aí como é que você explica a enorme vantagem de Lula na região norte e nordeste? Se você for explicar pelas redes sociais, você vai dizer o seguinte: então as redes sociais do PT são fortíssimas no norte e nordeste e são fraquíssimas em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. Não é assim, né? Existe uma certa fetichização das redes sociais. Boulos fez uma belíssima campanha de redes sociais em 2020. Haddad não fez em 2018. Sabe qual foi a votação de Boulos e de Haddad na cidade de São Paulo, no município de São Paulo? A mesma. A mesma. E existem outras coisas que influenciam o voto que vão muito além das redes sociais e que têm um peso muito maior do que as redes sociais. Então, quando você faz uma análise para que ela seja certeira, o mais certeira possível, né? Você tem que entender os pesos de cada coisa no voto, os pesos de cada coisa na comunicação, né? Então, causa essa ilusão. Boulos foi um gênio das redes sociais em 2020, Haddad foi horroroso em 2018. O resultado final foi o mesmo, tá? O que mostra que tem outras coisas que estão condicionando o voto, repito. Tá? Então, são vários erros crassos, né? E aí vai dizer, as últimas 2 semanas para Lula foram ruins, mas afinal, o que aconteceu nas últimas 2 semanas que foram tão ruins? Sabe o que aconteceu? Melhorou a avaliação do governo. Por que melhorou? Não sei, tem que estudar, tem que fazer pesquisa. As pessoas têm que descobrir, têm que fazer perguntas que realmente interessam para o eleitorado, diga-se de passagem, não para elas. O que eu digo da análise dele é que é uma análise baseada no umbigo dele, ou seja, no ponto de vista dele. Né? Ele vê o ponto de vista dele e projeta para o eleitorado. Né? Eu faço o contrário. Como eu trabalho com pesquisa já faz muito tempo, eu considero o meu ponto de vista só meu. Né? E para entender o ponto de vista do eleitorado, eu vou nas pesquisas. Isso. Então, eu tento entender, ouvir o outro. Né? O que significa fazer análise com umbigo? Dizer o seguinte: olha, eu assisto todos esses vídeos. Assisti o vídeo do discurso do Alckmin para os sindicalistas. Então, o povo também assistiu. Né? Aí, eu concebo que Alckmin foi feito para ampliar, para trazer mais votos do que o Lula já tem. Se ele fez aquele discurso, ele não está ampliando. Então o eleitorado pensa do mesmo jeito. E aí você deriva as conclusões que você tira para você, você diz que o eleitorado também vai tirar. O eleitorado não assistiu esse vídeo, o eleitorado não sabe que Lula... a rede Bolsonaro recortou e mandou. E quem assistiu? Você sabe quantos assistiram? Você sabe se quem assistiu já não vota em Bolsonaro? Quem assistiu nunca votou no PT. Sempre votou no PSDB, em 2018 votou em Bolsonaro. Então isso não faz a menor diferença. Né? E também desconsidera o tempo. Né? A Alckmin foi oficializado internamente nos 2 partidos na última semana, nas últimas 1 a 2 semanas. Primeiro o PSB, depois o PT. E aquela foi o primeiro evento público de Lula com Alckmin depois dessa oficialização. Lula achou por bem que esse evento público fosse feito em sua base eleitoral, para legitimar Alckmin na sua base eleitoral. Estamos em abril. Né? Tem muito tempo para a campanha, tem tempo para Alckmin fazer discurso para empresários, lojistas, etc. São passos que os políticos dão e que têm condicionantes políticos acima de tudo. Tem um condicionante político avaliado por Lula. O condicionante político é isso. Escolhi um vice que veio do PSDB. O PSDB sempre foi o principal inimigo nacional e no estado de São Paulo. No estado de São Paulo é a espinha dorsal política do PT e do PSDB. Eu preciso aplanar o estado de São Paulo, inclusive junto à bancada, deputados que estavam presentes naquele evento lideraram CPIs contra o governo Alckmin. Então não é uma coisa trivial. Não é uma coisa que você dê um passo, né? Você dá um passo maior do que as pernas. Você tem que levá-lo naquilo ali e ele, Alckmin, decide o discurso que vai fazer. Político experiente, 40 anos, etc., de vida pública, ele decidiu o discurso que fez. E fez um discurso sabendo disso.
Tem passos, uma coisa de cada vez. A política tem seu tempo, as instituições têm seu tempo, eu sempre digo isso. Não é o tempo do indivíduo apressadinho. Não, Alckmin é vice, agora ele já tem que trazer o voto de centro. Quem disse que vice traz voto? Isso é um pressuposto maluco. Não botou um vice, então vai ter voto. Isso é coisa de americano. Americano que pensa assim, no Brasil o buraco é mais embaixo, é outra coisa que acontece no Brasil. Lula é mais indispensável para Alckmin do que Alckmin para Lula. Alckmin avaliou que na carreira política dele o melhor que fazia é se aliar a alguém que fosse favorito a presidente. Isso. Lula tinha trocentas mil opções de vice. Eu acho que ele escolheu a melhor opção. Então, olha, análise toda equivocada, sem nenhuma evidência empírica. Entre no meu Twitter e veja os números. Aqui é só um vídeo, né, que até torna mais fácil a argumentação. Mas entre lá no meu Twitter, Alberto C. Almeida. E procurando, né, sem o arroba, é Alberto Carlos Almeida. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de YouTube.